Ela alega que, no evento de ontem, em Copacabana, no Rio de Janeiro, Bolsonaro coloca em dúvida a idoneidade do processo eleitoral e emprega um tom conspiratório, e que falas desse tipo representam um risco à ordem democrática. A deputada federal pelo estado de Minas Gerais, Minas Gerais, te falar. Quem te conhece não esquece jamais, Minas Gerais, Pacheco, Janones, mas tem e eu ela, também, tem eu também. Duda Salabert, a deputada federal Duda Salabert, do PDT mineiro, protocolou na PGR um pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva. Veja que gênia que ela é. Gênia. Gênia. Com aquele J, sabe? Gênia. Aquele J desce e faz curva. Gênia. Contra Jair Bolsonaro. Ela alega que, no evento de ontem, em Copacabana, no Rio de Janeiro, Bolsonaro coloca em dúvida a idoneidade do processo eleitoral e emprega um tom conspiratório, e que falas desse tipo representam um risco à ordem democrática e podem incentivar ações violentas. Além da prisão, o requerimento de Duda Salabert inclui medidas cautelares como a proibição de usar redes sociais e participar em eventos públicos. Veja, eu achei interessante este argumento da Duda Salabert. Eu sempre erro. É o seguinte, ela diz: ele tem que ser preso preventivamente. Ou seja, ele não está sendo acusado de que ele tem que ser preso preventivamente. Por quê? Porque ele coloca a sociedade em dúvida. Esse é o argumento da Duda Salabert. Ele tem que ser preso preventivamente porque ele está colocando a sociedade em dúvida. Posso comentar? Você acha que ele tem que ser preso por colocar a sociedade em dúvida? Ele não falou nenhuma mentira. Ele disse que o processo eleitoral de 2022 teve várias situações tendenciosas. Por exemplo, que ele não podia mencionar que o presidente Lula da Silva era amigo de determinados ditadores, não podia colocar a imagem do Lula com o Maduro na televisão, não podia mencionar o posicionamento do Lula em relação a várias pautas, como, por exemplo, o aborto. E ele foi proibido de fazer isso pelo TSE. Ela está querendo, então, a retirada da pauta. Tá. Então a pauta, estou falando o que o Bolsonaro está defendendo, eleições, etc. Eu entendi. Então, assim, ele não falou mentira nenhuma, mais uma vez, eu acho que está querendo causar, aproveitar agora, o momento e aparecer um pouquinho. Deixa eu falar com a Duda Salabert aqui, eu quero falar com ela diretamente, porque todo mundo nos assiste. Você presta atenção em casa também, que eu vou falar. O Alemão, você escreveu, sabe porque o Alemão ele tem um problema de mudar a palavra também, que já me deu processo, viu, Alemão? Ó, o que você pôs no TP é o seguinte, tá? Que a Duda, ela está pedindo a prisão preventiva do Bolsonaro porque ele coloca em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. É isso, tá certo, né, Bolsonaro? Tá certo, ok, tá certo. Então, não, porque isso é muito importante. Para o que eu vou falar aqui, é muito importante que seja isso mesmo, que ela põe em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. Ele pôs em dúvida. Então eu vou falar para a Duda Salabert. Se ela diz que o Bolsonaro põe em dúvida a idoneidade do processo eleitoral,
é porque ela, Duda Salember, tem dúvida. Porque se ela não tivesse dúvida, ela não diria que um discurso coloque em dúvida. É básico assim. É básico assim. Duvida ou não duvida, minha filha? É ou não é? E você falou que ele põe em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. Então eu vou adiante, viu, Duda Salember? Se o Bolsonaro... Olha, se o Bolsonaro ainda de forma muito cavalheiresca colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, escuta aqui, ô Duda! Salember. Salember, é Salember? Salaber. Salaber. Escuta aqui, Duda Salaber. Se o Bolsonaro colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, eu vou tirar de dúvida para você. Não fique mais com dúvida, Duda Salaberta. Não fique mais. Se você acha que o Bolsonaro colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral, eu vou desfazer a sua dúvida e vou dizer: o processo eleitoral não foi idôneo. Em outras palavras, o processo eleitoral de 2022 foi inidôneo. O processo eleitoral de 22 foi juridicamente fraudado. Passou a sua dúvida? E não tem nada a ver com a urna. Não tem nada a ver com a urna. Eu estou cortando este apêndice da minha conversa. Eu estou falando do processo eleitoral. Porque ela falou que o Bolsonaro pôs dúvida sobre a idoneidade do processo eleitoral. Não estou falando do equipamento. Deixa o equipamento de fora. Estou falando do processo. O processo foi inidôneo, o processo foi ilegal, o processo foi nulo, portanto. O processo não respeitou o Código Eleitoral, não respeitou o Código de Processo Civil, não respeitou a Constituição da República. E vou citar, dentre tantas ilegalidades e fraudes ao processo eleitoral, apenas uma, que é a mais fácil. Porque você, Duda, pode ter dúvida sobre muitas coisas, mas acho que não tem dúvida sobre o calendário. Dentro de um ano, de um mesmo ano, o mês de março vem sempre antes do mês de outubro. Acho que você não tem dúvida disso, tem? Não, porque se tiver, você tem que receber o mesmo tratamento que o cara que deu a facada no Bolsonaro. Que não deixam investigar porque falam que ele... Né? Ele é um lunático, porque para mim quem fala que março dentro de um mesmo ano vem depois de outubro é lunático. Então até que você não me prove que março venha depois de outubro dentro do mesmo ano, eu estou certo, você está errada. Se a lei eleitoral ela diz que o TSE só pode fazer resolução até o dia 5 de março do ano da eleição, e no ano de 2022 o TSE fez uma resolução no dia 20 de outubro, 7 meses e meio depois. E essa resolução mudou o jogo do segundo turno das eleições. Até que você não me prove que em 2022, março tenha vindo depois de outubro, dentro de 2022, eu estou certo, você está errado. Então, minha filha, não duvide mais. Tire o piano da dúvida das costas. Desculpem, passo a vocês para comentem o que quiser. Eu queria trazer um outro exemplo. Então, já que tem idoneidade e por isso tem que ser preso, eu quero trazer o caso de 11 senhores que trouxeram dúvida à idoneidade do processo na semana passada. Imagino eu, que ninguém vai discordar, que se dos 513 eleitos houver dúvida sobre quem determina quem foram os 513,
essa pessoa está colocando a idoneidade em dúvida. Pois vale lembrar que na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou por 6-5, portanto, em dúvida, que 7 dos eleitos não foram eleitos. Então já colocou em dúvida a idoneidade. Então eles têm que ser presos por causa disso? Lógico que não. E colocou em dúvida, isso é que é pior. Primeiro, coisa de 2 meses atrás, ele disse que houve um erro na contagem, porque a lei eleitoral é tão confusa, é tão esquizofrênica, que nem o Supremo Tribunal Federal, e muito menos os tribunais eleitorais, sabem de fato dizer quem foi eleito. 7 não tinham sido eleitos, segundo a nova conta do Supremo Tribunal Federal, que não é porque mudou a regra, é porque ele entendeu melhor a regra. Mas ele disse, isso só vai valer a partir de 2026. Tinha lá um certo sentido. Mas será que a Duda Salabert entende de regra? Mas na quinta-feira eles mudaram e voltaram a dizer que não, agora retroage, os que foram eleitos não são mais eleitos. Inclusive aquela que foi eleita e perdeu o cargo de militar que tinha, que era uma militar, não sei de que patente, ela fica sem o cargo e sem o mandato também. Então, vejam, o Supremo Tribunal Federal, segundo o pensamento da Duda Salabert, colocou em dúvida a idoneidade do processo eleitoral. Professor Suano, o Luiz Arthur Nogueira, vocês ainda não... Nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Né? Não tem que acrescentar, né? Só se você quiser retirar algum ponto que você acha que eu falei demais, né? Você extirpa. Acrescentar não é no caso. Padilha, eu só acho que esses deputados que se protocolam coisa na PGR, no Supremo, eles geram um trabalho tão desnecessário para esses órgãos, assim, eles não têm nada para fazer melhor na vida, não? Certo. Você percebeu? Sempre esses partidos vão lá e protocolo e não sei o quê. Eles acham que o órgão não tem função nenhuma. Exatamente. Eu acho legal a crítica. Hoje o professor está rindo de tudo. Foi Foi a crítica psicológica Ele que você acordou fez. e comeu palhacito. Não, você foi na crítica. Todo gozado. Para admitir a dúvida porque você não é convicto. Você falou isso. Como você não é convicto da lisura, você está simplesmente se incomodando daqueles que colocam em dúvida aquilo que você não tem convicção. Porra, isso é genial, cara. Na verdade, é um processo eleitoral que não foi idôneo, mas ele se sente como se identifica como idôneo. Esse é o problema da democracia brasileira. Sabe qual é o problema? Esse sistema de representação proporcional. Mas em qualquer caso, ridículo, veja, mas ele é tão só para ridículo. deixar claro aqui, para não ter mal entendido da tal colocação. Não. Né? Deixando urna, tirando, não importa Não, urna. não tem nada a ver com urna. Esse caso, não importa. Não Com tem nada a ver ou com sem, urna. não tem lisura. Não tem lisura. Não tem lisura. Isso que eu estou afirmando. Não tem lisura. Poderia ser aquele sistema primitivo da França e dos Estados Unidos que é no MUC. Ou seja, a questão da lisura não diz respeito à urna. Ao voto, respeito ao processo e ao sistema. O próprio Bolsonaro, no discurso dele, ele é muito claro que houve uma mão pesada, digamos assim, porque podiam chamar, a esquerda podia, na propaganda eleitoral dela, chamar ele de fascista, de nazista, falar que ele era o assassino da Marielle Franco, e aí o Bolsonaro não podia mostrar imagens do Lula, por exemplo, com o Maduro da Venezuela. Ana, sabe E isso é impactante no resultado eleitoral. Ele só disse o seguinte: aqueles que deveriam tratar da lisura e do equilíbrio, da neutralidade do processo eleitoral, não foram imparciais, foram parciais. Não, por essa razão, eles priorizaram mais um lado e prejudicaram o outro. E isso é demonstrável. Mas isso sempre acontece. Você isso prejudica um lado. É demonstrável. Se não há lisura no processo, você prejudica um lado, necessariamente. Exatamente. Mas aí o que você muda a configuração do corpo. Foi só isso. Foi só isso que ele falou. Foi só isso que ele falou. Agora tem um detalhe. E é a mesma coisa isso que o Você quer ver uma coisa? aqui. Eu estava numa outra rede, lá no Rio Grande do Sul, a gente estava debatendo exatamente no momento em que o Bolsonaro fez o grupo do Bolsonaro fez uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral acerca você está de um rindo conjunto... à toa aqui, não, tá todo mundo fala. Eu estou falando sério, se você muda a configuração do corpo de decisões, porque aquela resolução, ela aniquilou direitos e criou punições não previstas na legislação. Ela mudou o corpo legal. Mas é isso aí. A censura. Mas sabe qual é o detalhe? censura? Porque o Pavinato, quando trouxe essa questão aqui, ele deixou claro juridicamente aquilo que ninguém tinha feito no Brasil.
Mas se você não tivesse formação jurídica e você acompanhasse, foi o debate que nós tivemos lá naquele local no Rio Grande do Sul, em que nós falamos, prestem atenção nos tempos que são dados, nas velocidades e naquilo que é acatado por parte do Tribunal Superior Eleitoral. São idênticas as manifestações e as reivindicações. É acatado um lado, não é acatado o outro. Quando se acata o outro lado, que era o lado do Bolsonaro, o tempo que dava para ter a resposta tornava inútil a solicitação que o Bolsonaro fazia. Já no caso daquilo que o grupo do Lula pedia, era imediato. E o Bolsonaro teve voz caçada no Nordeste, não pôde fazer manifestações, não pôde fazer propaganda, não pôde fazer uma série de coisas. Quando você olha, cadê a lisura desse processo? Não tem lisura, não tem. Ou sobra ou falta, ou sobra a arbitrariedade, ou falta a legalidade, de duas uma. E digo mais, eu quero agora ver qual vai ser a reação dos organizadores desse evento de Copacabana e do próprio Bolsonaro. Porque esta senhorita ou senhora, não sei se é casada, ela deve responder por denunciação caluniosa. Ela é uma caluniadora ambulante. Essa senhora é casada, ela tem uma esposa. Ela merece levar uma denunciação caluniosa. Porque o que ela fala, ela sabe que não é verdade. Agora, o que é mais incrível é ver um deputado federal, um parlamentar, pedindo para calar alguém. Quer dizer, mas o Alcolumbre não pediu para calar o Geyer? Eu acho isso inacreditável. Tá tudo errado. Você pode discordar, você pode pedir prisão por atos de fato, agora por fala, um parlamentar fazer isso, na minha cabeça é absolutamente incompreensível. Pois é. Tem gente que eu acho incompreensível a cabeça. Que realmente não pensa. Mais alguma coisa ou nós vamos tratar de outras coisas? Só sobre essa pauta da manifestação, eu acho que a gente não deve deixar de comentar a fala do Valdemar da Costa Neto. Não vamos falar, não, que foi a pior parte da manifestação. Não, mas ele... Não é a foi fala, aquela brochada geral, não é a assim. fala dele lá, não. A entrevista que eu vi dele nas redes sociais dizendo o seguinte, com todas as letras, que o candidato do PL em 2026 é o Jair Bolsonaro ou quem ele escolher. Deixa eu falar, você escreve o que o Valdemar fala? Mas a internet hoje, meu filho, fica tudo gravado. Você escreve o que o Valdemar fala? Eu gravei. Não, você escreve? Não. Eu não escrevo, mas eu tenho concordância com relação a isso. Como eu falei várias vezes, votei nele 4 vezes. 2 vezes em 2018, 2 vezes em 2022. Vou votar nele numa vez só, porque eu acredito que ele vai ser eleito no primeiro turno. Se não der primeiro turno, vou votar 2 vezes. Ou em quem ele indicar. É a única forma que a direita tem e a oposição tem de ter um caminho para enfrentar e impedir o avanço da barbárie. Porque o que está acontecendo aí é a própria barbárie. E eu acho que a direita deve se unir em torno disso. O candidato é Jair Bolsonaro ou quem ele escolher. Por isso que ele tem que... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir
o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.